Aula 79. Bom, nós vimos então na aula passada como funciona a função corresp e a função índice, ok? Sabemos então que a função índice, através dela, com base numa matriz e numa posição, numa posição a horizontal e vertical, em forma dois índices, né? Ele me retorna então a interseção entre os dois valores, os dois últimos parâmetros informados, linha e coluna, ok? E também a função corresp, por exemplo, nós podemos, nesse caso aqui, retornamos o valor correspondente ao cargo naquela primeira linha, né? Ele me retornou o número 3, e aqui assim nós fizemos o correspondente na vertical, né? O correspondente a esse salário aqui, certo? Em todos os salários desde a primeira linha aqui. Muito bem, então ele retornou 58 mil, está na linha 25, está aqui 25. Muito bem. Os dois, essas duas funções aqui, normalmente, elas fazem sentido quando elas são utilizadas juntas. Vocês dificilmente vão utilizar as funções de forma individual, ok? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos primeiro excluir tudo isso aqui, tudo que nós fizemos aqui até então, para não atrapalhar. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui nome. Aqui vamos colocar informação. Aqui vamos colocar resultado. Ok? Então aqui, para que vocês possam entender bem, o que nós vamos fazer aqui? Vamos aumentar aqui a largura. Nós aqui vamos informar o nome. E aqui vamos informar uma informação, que seria o título de uma dessas colunas aqui. Então ele vai procurar pelo nome que nós informamos aqui, a informação que nós informamos aqui, ele vai retornar então o valor que nós queremos, certo? Então, para isso, vamos fazer o que? Vamos colocar aqui o nome de uma pessoa que tem aqui na lista. Por exemplo, um nome fácil pode ser Rika Smith. Vamos colocar aqui então, Rika Smith. Que informação que nós queremos? O código, o nome, o cargo, o departamento, divisão, salário. Quero o salário. Então, vou colocar aqui, salário. E aqui o resultado. Então, aqui eu quero que apareça o salário da Rika Smith. Depois, à medida que vou modificando esses valores aqui, ele vai ter que me retornar o resultado que nós queremos, ok? Então, vamos lá. Para isso, o que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, eu quero que apareça algum valor na minha matriz, certo? Com base numa informação de uma determinada linha, de uma determinada coluna, eu quero que apareça o resultado. Então, para isso, eu vou usar a função índice. Faltou só o acento aqui. Índice. Em qual matriz? Nós podemos, claro, nomear toda essa nossa matriz, se nós quiséssemos, né? Certo? Mas vamos então selecionar então toda a nossa tabela, ponto e vírgula. Agora o que ele pede? O número da linha. Bom, o número da linha vai ser o número correspondente ao nome Rika Smith. Bom, o número correspondente, então eu vou ter que usar aqui a função corresp, certo? Sempre levando em conta que primeiro eu tenho que formar a linha e depois a coluna. Então, o correspondente a quem? A Rika Smith. Ponto e vírgula. Onde a matriz procurada, como a nossa matriz começou na linha 1, nós vamos ter que selecionar toda a coluna dos nomes começando pela linha 1. Tá aqui? Ok? O correspondente, então, a Rika Smith em toda aquela coluna aí, 0, que seria o valor exato, daí independente de qual ordem esteja essa minha matriz aí, por qualquer coluna, ele vai retornar o valor correto, né? A posição da linha correta. E agora o que ele pede? O número da coluna. O número da coluna vai ser a posição da palavra salário nessa primeira linha aqui. Então, novamente, o corresp a palavra salário, ponto e vírgula, aonde? Aonde? Em toda esta minha linha aqui, ponto e vírgula, e 0, independente de qual ordem esteja essa linha aqui, ok? Ele vai retornar o valor corretamente.
Fecha mais um parênteses aqui que é do índice, dou um Enter. Tá aqui, ó. Então o resultado nós temos aqui, que é exatamente 104.565,30, né? É a Erika Smith, vamos ver então. Procurar a Erika Smith, tá aqui ela, qual é o salário dela? 104.000, perfeito. Ah, digamos que não fosse da Rick Smith, fosse de uma outra pessoa qualquer. Veja que eu tenho que vir aqui ficar procurando, né? Ou se eu sei decor, vem aqui e escrevo, né? Mais fácil fazer assim, ó. Vamos nomear um intervalo, vamos definir o nome e criar uma lista suspensa aqui. Vocês aprenderam isso em aulas passadas, que é o recurso de validação de dados. Então vamos lá, para isso, vamos aqui em dados, clico aqui em validação de dados, vamos permitir nessa célula aqui uma lista. Uma lista com o que? Com todos os nomes, né? Com todos os nomes, então tem que ser desde aqui até ali embaixo. Perfeito. Vou dar um OK aqui. Isso aí, assim fica mais fácil. Vem aqui assim, pega um nome qualquer. Esse aqui vamos colocar por ordem alfabética, por nome, para facilitar. Vamos classificar de A a Z. Muito bem. Então agora, por exemplo, vamos ver o Alien Planta. Vamos clicar aqui. Alien Planta. Está aqui. Qual é o salário dele? Vamos colocar aqui um formato de moeda aqui. Salário do Alien Planta. Vamos ver se bate. 28.043. Está ali, ó. Digamos que não fosse salário, eu quero ver a divisão do Alien Planta. Basta escrever aqui divisão, dou Enter. Então o Alien Planta trabalha na divisão impressoras. Olha só que interessante, né? Tá? Então para isso que serve a função índice. Ela só terá realmente sentido se for usar junto com a função Coresp, ok? Poderia até criar outras duas funções aqui, uma Coresp que retorna a correspondência do nome naquela coluna aí, e uma outra célula que retorne a correspondência à palavra divisão naquela linha aqui, e por último a terceira função, utilizando seria a função índice, né? Utilizando aqueles dois primeiros valores como base, mas assim eu posso fazer tudo numa só função e a planilha fica menos poluída, ok? Tá ali. Então da mesma forma que eu posso usar aqui, há um detalhe aqui interessante, ó. Um outro detalhe interessante. Se vocês vierem aqui, digamos que não fosse divisão, fosse tudo bem, nós colocamos aqui salário antes aqui e colocamos no formato de moeda, né? E se caso eu retornar aqui uma coluna que contendo um texto, não tem problema nenhum, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o cargo. O cargo do Alien Planta é assistente de grupo administrativo, tá aqui, ó. Assistente de grupo administrativo, perfeito. Só que o problema é o seguinte, se eu quisesse data de admissão, vou colocar aqui data ADM, olhem só o que aparece aqui, ó. Aparece o formato de moeda, claro, é que na verdade essa data aqui, certo, transformada num formato de moeda, ele vai dar esse valor aqui. Então na verdade essa data aqui, ó, esse valor aqui significa o quê? Significa que desde o dia 1º de janeiro de 1900 até a data de 16 de dezembro de 1990 passaram-se 32.886 dias. Só que eu quero que fique uma data aqui, não tem problema, vamos lá. Vamos formatar célula e vamos pegar um formato de data aqui. Essa aqui pode ser. Se você quiser ver como é que fica aqui, eu posso vir aqui personalizar e personalizar como quiser o formato da minha data. Vou dar um OK aqui. Agora sim, ó, 13 de janeiro de 1990. Eu falei 16 de dezembro, desculpa, mas na verdade é do Alien Planta, né? O Alien Planta tá aqui, ó. 13 de janeiro de 1990. Vamos pegar aqui a data de nascimento. Tem que ser exatamente igual, tá? Senão não vai funcionar. 3 de novembro de 1965, tá aqui, correto. Vou pegar uma outra pessoa, a Ana. A Ana, ela, vamos ver onde é que tá a Ana aqui. A Ana, ela nasceu no dia 17 de maio de 64, tá aqui, correto. Muito bem, agora eu quero o salário de novo. Escrevendo aqui salário, olha só, retornou uma data. Na verdade, essa data aqui, transformado num número, vai dar exatamente o salário da Ana, que é 31 mil. É esse aqui? É, 31 mil. Então, o que eu faria? Eu teria que vir aqui novamente e usar um formato de moeda. Tá aqui.
O que nós vamos fazer? Na próxima aula, para não se estender muito nessa aula aqui, eu vou mostrar para vocês como fazer para ele mudar o formato dinamicamente, de acordo com o tipo da coluna, de acordo com a coluna que eu selecionar aqui, ok? Então até a próxima aula.